capítulo 6, versículos de número 1 em diante. Eu gostaria de manifestar minha alegria de estar aqui com os irmãos, retornando a esta casa, revendo os nossos queridos irmãos, amigos. Pastor Tiago, muito me honra sempre servir a esse rebanho que o Senhor lhe confiou, tá bom? Rever o pastor Pedro, a missionária, todos os irmãos que aqui estão. É sempre uma bênção, irmão. Sempre eu recebo mais do que eu trago para lhes dar, tá bom? Sempre é muito bom cultuar com vocês. Gálatas, capítulo de número 6, a partir do primeiro verso. Se você encontrou, diga amém. Diz assim, vamos ler do verso 1 até o versículo de número 10, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por si mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Queria que você fechasse seus olhos, incline a sua fronte e ore ao Senhor neste momento. Senhor, nós queremos clamar a Ti, nós queremos rogar a Tua intervenção de Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor nos faça compreender a Tua palavra, faça-nos entender a Tua vontade para cada um de nós nesta noite. Muito obrigado por este momento tão maravilhoso, Senhor. Já nos foi permitido adorar-te através dos louvores, através dos dízimos, das ofertas, mas eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tome seus assentos, queridos. Eu gostaria de meditar com vocês acerca de responsabilidades pessoais, nossa responsabilidade pessoal e social no que diz respeito à questão da semeadura. O apóstolo Paulo, dentre as 13 cartas que eu mesmo escrevera, uma delas foi endereçada aos irmãos que estavam na Galácia. E uma das coisas que se destacam no contexto desta carta é justamente um povo, uma igreja, um grupo que servia a Deus, mas que estava sendo bombardeados pelos judaizantes. Eram pessoas extremamente legalistas que aproveitaram a saída de Paulo daquela região para tentar de alguma maneira levar aqueles irmãos à observância da lei de Moisés como critério para a salvação. E desta maneira eles estavam naturalmente pondo em xeque a graça de Cristo e a obra de Cristo. É por isso que Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, esse é um texto que Paulo defende, deixa muito claro qual é a nossa posição em Cristo, que de fato nós em Cristo, através da fé, é que somos justificados, sem ser por meio ou através da observância da lei de Moisés, e que nós temos que ter cuidado para não permitir que algumas pessoas venham adentrar ou pôr em xeque a nossa liberdade e o nosso relacionamento com Cristo. Lá no final, no capítulo de número 6, o apóstolo Paulo, na realidade, ele dá continuidade, o capítulo 5 e o capítulo 6, embora tenha esta separação na nossa Bíblia, eles tratam de um mesmo assunto, não há essa ruptura. O que Paulo começa ou continua desenvolvendo no capítulo 6 é justamente o que diz respeito ao andar em espírito. Paulo,
ele vai falar acerca da ética do Espírito, como ou de que maneira deve portar-se aquele que anda no Espírito. O texto aqui, ele é muito poderoso, ele é muito enfático, ele é muito direto e deve levar-nos a fazer algumas perguntas, algumas indagações. Dentre elas, quais são as nossas responsabilidades como aqueles que dizem ser ou ter o Espírito Santo? Como nós devemos andar? Como nós devemos nos portar? Qual deve ser a nossa conduta? E também, naturalmente, precisamos levar em consideração como tem sido a nossa semeadura. É importante que você atente para isso, porque esta não foi ou não é uma figura nova, não é um ensinamento novo da parte de Paulo. Ele está apenas desenvolvendo ideia que se encontra em todo o Antigo Testamento, a questão da semeadura na vida e ministério do próprio Jesus, e Paulo se apropria desta analogia para chamar-nos a atenção em como nós estamos nos portando, qual é a nossa vida, qual é a nossa conduta, qual é a nossa postura. Se você observar, logo nos primeiros versos, e esse texto eu divido em duas partes, a primeira parte que vai do verso 1 até o verso de número 5, Paulo ele trata exatamente acerca do auxílio mútuo e a nossa responsabilidade social e pessoal. Observe que o texto começa dizendo-nos no verso de número 1: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. A primeira coisa no que diz respeito à nossa responsabilidade social é como nós lidamos com aqueles que por alguma eventualidade fraquejaram na fé. Alguém que de alguma maneira resvalou o seu pé, fracassou, fraquejou, caiu em pecados. Então, como nós nos portamos está totalmente relacionado à nossa semeadura, à nossa vida como crentes, o como andar em espírito. Perceba que Paulo se utiliza da seguinte expressão: se algum homem, se alguém dentre vós, no meio da igreja, ele for surpreendido em alguma falta, em algum pecado, em algum erro, em alguma transgressão. E a palavra que é utilizada aqui, meus irmãos, para falar de ofensa, pecado, ele está relacionado a alguém que pisa em falso. Essa é a proposta. Então, o que é que Paulo está dizendo-nos? Como é que nós devemos agir com aqueles que são faltosos do nosso meio? Isso é importante, porque nós como igreja, nós precisamos saber lidar com tais situações. Nós temos vivido uma época de muitos escândalos, nós temos vivido uma época de muitos danos para o Evangelho e para o nome de Cristo. Mas como igreja, como é que nós devemos lidar com tudo isso? Qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser o nosso portar-se? Então, em primeiro lugar, eu quero que você observe que a expressão ofensa aqui, ela não fala de uma falta, ela não fala de um pecado, ela não fala de um desvio, que ele é premeditado. Não fala de alguém contumaz, alguém que planejou, projetou, arquitetou, não é nada disso. O que Paulo trata como ofensa aqui, irmãos, é algo que acontece de maneira pontual. Perceba que quando o texto diz assim: se algum homem, ele for surpreendido em alguma ofensa, e esse algum homem aqui, nós não estamos de maneira alguma distantes de acontecer isso com qualquer um de nós. Qualquer um que aqui está corre o risco de ser surpreendido em alguma ofensa, de não de uma maneira arquitetada e planejada, mas de uma maneira eventual. Você pode falhar, você pode fracassar em determinados momentos da sua vida. E eu preciso levar em consideração como eu lido com aqueles que estão nesta condição do nosso meio. A igreja de Cristo, ela tem uma característica. A igreja de Cristo é lugar de restauração. A igreja de Cristo é lugar de cura. A igreja de Cristo é lugar de lidar com aqueles que falham, que faltam. Ao contrário, a igreja de Cristo, ela precisa ser um hospital. Pessoas que olham para aqueles que estão caídos, fracassaram, feridos,
mas que ao invés de apontar os dedos e acusar, ela trata dessas pessoas de uma maneira empática, observando a dor, a angústia e a aflição, e ajuda estas pessoas. Então Paulo ele vai caminhar exatamente dessa maneira. A nossa responsabilidade social, a nossa responsabilidade com o outro que foi surpreendido, ele foi pego por alguma ofensa. Perceba que Paulo ele diz da seguinte maneira: vocês que são espirituais, vocês que têm o Espírito Santo, vocês cujo fruto do Espírito é uma realidade. Pastor, eu sou espiritual, então você precisa lidar com aqueles que são faltosos dessa maneira. Você precisa manifestar exatamente esta característica. Então perceba, você que é espiritual, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Primeira coisa, a palavra que é usada aqui para encaminhar, irmãos, esse termo no original, ele é um termo que ele traz na sua origem, era usado para o trabalho de um cirurgião, era de alguém que removia um tumor, era alguém que arrancava uma enfermidade. O Wisby, quando comenta esse texto, ele vai além, que ele diz que esse termo era usado para o médico quando ele consertava ou colocava no lugar um osso que estava quebrado. Então perceba, Paulo está dizendo: se você é espiritual, o seu papel não é causar mais danos, o seu papel é restaurar, o seu papel é colocar no lugar aquilo que está fora. O seu papel é ser como se fosse um cirurgião que vai arrancar o tumor, que vai arrancar aquele câncer, aquela mazela, e vai trazer cura para aquela pessoa. Perceba, esse é o propósito de nós como igreja. Se eu sou espiritual, eu vou manifestar a minha espiritualidade agindo para com aquele que caiu de uma maneira empática, restaurando, sendo instrumento de cura, sendo instrumento de erguer, de levantar, de colocar de pé. Isso aqui é maravilhoso, irmãos, porque todos nós fazemos parte de um corpo, e que se um membro do corpo ele está ferido, todo o corpo sente. Então Paulo diz: olha, vocês que são espirituais, a sua responsabilidade social é estender as mãos, é levantar, é erguer, é colocar de pé. E aqui surge uma pergunta para nós: quantas pessoas que poderiam estar do nosso lado, mas não estão, porque naquela época, naquele momento, nós não tínhamos ou não tivemos a maturidade suficiente para lidar com essas coisas, com essas pessoas, com estas situações. Às vezes nós somos levados pelo momento e esquecemos que Deus quer me usar e te usar como instrumento de cura, de restauração, um instrumento de transformação nas mãos dele. Então, primeira coisa que Paulo deixa bem claro é que nós devemos pegar estas pessoas que cometeram, que foram surpreendidos em determinadas ofensas, e encaminhar essas pessoas, levar essas pessoas para o lugar certo. E de que maneira, com que disposição você deve fazer isso? Olha o que diz o verso 1: o tal com espírito de mansidão. Repita comigo: com espírito. Não, bem forte. Com espírito, diga, de mansidão. Olha só, qual é a disposição que Paulo nos orienta a lidar com aqueles que foram surpreendidos em alguma ofensa. Com mansidão devemos tratar essas pessoas e erguer e levantar essas pessoas. Mas Paulo vai além, porque ele fala da disposição na parte A do verso 1, mas logo após ele fala da postura. A minha disposição é mansidão, mas qual é a minha postura? Uma postura autocrítica. Alguém que olha para si, alguém que olha para dentro, alguém que olha para você mesmo. Perceba, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Porque é que você deve levantar aquele que caiu? Porque você precisa olhar para você e entender que você não é melhor porque está em pé, mas a graça de Deus tem te mantido de pé, e se não fosse Deus, você também estaria na mesma condição. Então Paulo, ele faz questão de chamar a nossa atenção para que nós façamos esta autoanálise, e nós devemos dizer: olha, se não fosse pela graça de Deus, eu estaria do mesmo jeito. Se não fosse a graça de Deus, irmãos, você não estaria aí. Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui de pé.
Não, então pense de maneira alguma e não coloque na sua cabeça que porque você está aqui você é melhor do que aqueles que ficaram pelo caminho. Não, é a graça de Deus que tem te sustentado, é a graça de Deus que tem te mantido de pé, é a graça de Deus que não tem permitido você cair nem resvalar o seu pé, é a graça de Deus. Então Paulo diz: olha, irmãos, olhe para vocês mesmos. Faça uma autoanálise, uma autocrítica. Entenda que se não fosse a graça, você teria caído. Então abrace aquele que caiu, estenda as mãos para aquele que caiu, levante aquele que está caído, coloque de pé aquele que resvalou, estenda as mãos para aquele que quer parar. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. E dessa maneira, perceba, verso 2: levai a carga uns dos, ajudar a restaurar o irmão caído. É um modo claro, tangível, perceptível de levar a carga uns dos outros. Ajudar o irmão que está em falta é justamente a maneira de levar a carga uns dos outros. É entender que Deus chama-nos para tal responsabilidade. É entender que nós somos este corpo, esta família. E naturalmente nós não podemos de maneira alguma ser indiferentes a tal situação. Mas Paulo avança, irmãos, e perceba que Paulo diz ainda no verso de número 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Perceba que quando Paulo usa a lei de Cristo, ele está contrastando com a lei de Moisés. Ou seja, a lei de Moisés com todos aqueles preceitos, aquelas leis, aquela coisa rígida, olho por olho, dente por dente. Não, ele diz que se você leva a carga, se você estende as mãos para aquele que caiu, se você age com complacência no que diz respeito a ajudar, a estender as mãos, Paulo diz que assim você cumpre a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Amai uns aos outros como eu vos amei. O que Paulo está dizendo aqui é que quando nós fazemos isso, nós nos assemelhamos a Jesus. Porque esse mesmo Jesus, quando estava lá no Getsemane, quando Judas entrou no Getsemane, aquele que era o traidor, aquele que havia vendido, aquele que preparou todo o ambiente para prender Jesus, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: meu amigo. Foi assim que Jesus disse. Esse mesmo Jesus que após Pedro negá-lo 3 vezes, a Bíblia diz que ele olhou para Pedro, e o olhar de Jesus não era um olhar de acusação, mas era um olhar dizendo: Pedro, eu conheço você, eu sei da tua estrutura, eu sei que você é pó. Então Paulo está dizendo: quando você trata desta maneira, você está cumprindo a lei de Cristo. É preciso que nós, irmãos, sejamos e hajamos dessa maneira, porque de alguma maneira você está semeando misericórdia, você está semeando o amor, você está semeando empatia, você está semeando cuidado. E no dia que você precisar, mãos estarão estendidas para te abraçar, pessoas estarão com as mãos estendidas para te levantar, pessoas não te darão as costas. É isso que Paulo está dizendo. Aí olha o que é que Paulo fala no verso 3: porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Paulo, irmãos, ele levanta uma questão muito interessante aqui, que é o perigo de alguém justificar-se a si mesmo por ver o erro de outro. É o perigo de alguém que está em pé e ele olha para o erro do outro e bate no peito e diz: olha, eu sou muito forte, eu sou muito espiritual, eu sou muito bom. E Paulo disse: olha, tenha cuidado, porque aquele que assim o faz, aquele que olha para si, aquele que cuida ser alguma coisa e não é, ele está enganando a si mesmo, ele está mentindo para ele está colocando engodos na sua mente, porque ele ainda não entendeu a dimensão dessa realidade. Paulo está deixando bem claro: olha, não se engane, não haja dessa maneira, entenda
ainda que o padrão de sua espiritualidade não é aquele que caiu, mas o ideal de espiritualidade é Cristo, que está de pé e reina pelos séculos dos séculos. Você já percebeu que se você usar como padrão de espiritualidade aqueles que caíram, irmãos, você vai bater no peito e vai dizer: eu sou muito bom, sou muito espiritual, sou muito forte. Irmãos, o nosso ideal, padrão é Cristo. Então Paulo está dizendo: não se engane a si mesmo. Não olhe para essas pessoas e bata no peito como vanglória. Não bata no peito como se fosse alguma coisa. Não se engane. Essa intenção, essa postura, essa maneira de lidar, de agir, não é certa, não é correta, isso é vanglória. Então Paulo deixa bem claro: não haja dessa maneira. Às vezes eu vejo algumas pessoas portarem-se desta forma, às vezes comentários, às vezes postura, às vezes palavras, às vezes uma altivez, uma presunção. Parece que colocam-se acima de tudo e acima de todos, e esquecem que o nosso ideal é a pessoa de Cristo. Eu gosto muito do que diz e do que aconteceu lá em Isaías capítulo 5 e capítulo 6. Se você observar capítulo 5, Isaías, ele olha para todos que estavam ao lado dele, e ele diz assim: ai dos ímpios, ai dos pecadores, ai dos mentirosos, ai daqueles que a verdade chamam mentira. E ele começa a dizer: ai de todo mundo. Mas no capítulo 6, quando Isaías entra no templo e ele vê Deus sentado em um alto e sublime trono, os serafins dizendo: santo, 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 Isaías não olha mais para ninguém, não olha para fora, Isaías olha para dentro e ele diz: ai de mim, que vou perecendo, porque eu vi o Senhor, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Perceba que Isaías fez o que Paulo está dizendo. Ele fez essa autocrítica. Ele olhou para ele e ele disse: não, eu não sou melhor do que eles. Eu não sou melhor, não estou acima de maneira alguma. Se não for Deus da minha vida, se não for a graça de Deus da minha vida, se não for a mão do Senhor estendida sobre mim. Levante a tua mão que eu quero liberar uma palavra de Deus sobre você. Deus te trouxe aqui, irmãos, para te fazer olhar para dentro de si, porque Ele quer te sustentar, Ele quer te fortalecer, Ele quer se utilizar da tua vida como instrumento de restauração na vida de muitos. Aleluia. Paulo, ele repete aqui o que ele disse lá em 2 Coríntios 10, 12, quando ele diz assim: pois não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se recomendam a si mesmo. Paulo está dizendo: olha, nós não ousamos nos igualar a tais pessoas que a si mesmo se recomendam, que agem com vanglória. Olha o que Paulo diz, irmãos, verso 4: mas prove cada um a sua própria obra, olhe cada um para si, como você se porta, como está a sua vida, como está a sua conduta, como está o seu dia a dia, a sua postura diante de Deus, e terá glória só em si mesmo e não no outro. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo: olhe para você, para a sua conduta. Ao invés de você usar esta pessoa que está caído como um padrão, veja como você está no seu relacionamento com Cristo. Veja como você está nesse relacionamento com Deus, e assim você terá glória. A palavra glória que ela traz o sentido de louvor, de gozo, de alegria. Se você começar a olhar para si mesmo, para a sua postura, para a sua conduta, para a maneira como você está se portando, aí sim você terá motivo para se alegrar, ao invés de usar como padrão aquele que está caído. Aleluia. No verso 6, Paulo diz assim, ainda dentro dessa responsabilidade, Paulo diz: porque cada qual levará a sua própria carga. Diga carga. Eu acho interessante, porque perceba, do verso 1 ao 4, melhor dizendo, Paulo ele trabalha apontando de maneira direta como nós lidamos com os outros, como nós nos portamos com os outros, estendendo as mãos, levantando, restaurando, sendo instrumento de cura, sendo instrumento de transformação. Verso de número 5, Paulo lida com a nossa responsabilidade pessoal.
Perceba, ele trata a priori, a princípio, com a nossa responsabilidade para os que estão fora. E depois Paulo diz: agora olhe para dentro de si, olhe para você. Entenda uma coisa, compreenda uma coisa, que mesmo havendo possibilidade de você compartilhar as cargas uns dos outros, levantando quem está caído, erguendo quem está caído, estendendo as mãos para quem está caído, existem cargas que elas são só suas. Olha isso aqui. Existem cargas que não adianta, é só você e Deus. Existem outras que nós precisamos que outras pessoas nos auxiliem. Existem outras que nós precisamos que pessoas nos ajudem. Mas existem cargas que são peculiares a nós, a cada um de nós. Jesus Cristo foi bem claro, irmãos. Ele disse: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Essa é uma decisão que não pode ser compartilhada. Essa é uma decisão que não pode ser tomada em grupo. Essa é uma decisão que precisa ser tomada de maneira pessoal. E Paulo está dizendo: olha, ajude os outros, mas entenda, existem responsabilidades que são suas, existem cargas que são suas, existem coisas que você que tem que carregar, existem renúncias que é você que tem que tomar, existem posições que é você que tem que se portar, que tem que tomar uma decisão, que tem que colocar-se de maneira firme. E Paulo está dizendo: é assim que você deve agir. Compreenda essa realidade. Eu não tenho dúvida, irmãos, de que através dessa palavra Deus nos chama para uma reflexão acerca de quais ou como nós temos nos portado diante da nossa responsabilidade com os outros e ao mesmo tempo com as nossas cargas. Entender que estar em Cristo requer uma vida condizente com esta nossa declaração de fé. Requer uma renúncia, requer uma busca, requer uma abdicação, requer o deixar de lado tantas coisas, requer andar de acordo com a sua vontade. E Paulo está deixando bem claro isso. Olha, portem-se desta maneira. Há uma responsabilidade peculiar de vocês, há uma ênfase sobre vocês, há uma ênfase sobre as suas ações. Você diz amém? Após Paulo tratar nesse primeiro ponto dessas duas responsabilidades, do verso 6 ao 10, Paulo ele trabalha de maneira direta, de maneira mais objetiva, acerca dessa questão da semeadura. Olha comigo o que diz o verso 6, olha na sua Bíblia. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. O versículo 7, ele enfatiza a semente. O verso 8, ele salienta a natureza do terreno que nós estamos lançando essa semente. A semeadura, Paulo trabalha de duas maneiras. Primeiro, de uma maneira positiva, de uma maneira negativa e de uma maneira positiva. E é preciso que nós atentemos para essa realidade. O cristianismo, irmãos, ele não aniquila de maneira alguma essa questão da ameaça que há de vir sobre a nossa vida. Entenda, estar em Cristo ou andar no Espírito não nos isenta de que males nos alcancem. Essa é uma realidade. Eu acho interessante que havia entre os gregos um seguinte pensamento. Os gregos criam no nemesis. O que era isso? Era que quando o homem agia de uma maneira má, errada, uma maneira que não era louvável, o que acontecia? Mais cedo ou mais tarde, a conta chegava para aquele homem. E quando algum mal acontecia, a primeira coisa que eles diziam é: olha, aqui se faz e aqui se paga. Era esse o pensamento que eles tinham. Quando nós olhamos para a nossa vida em Cristo e no Evangelho, nós precisamos compreender que Deus, apesar de Deus perdoar os nossos erros, os nossos pecados, as nossas faltas, mas existem coisas que de maneira natural elas nos alcançarão, apesar do perdão de Deus. Apesar de nós estarmos aliançados com Deus, a consequência virá, não tem como fugir.
Imagine um homem, por exemplo, que ele tem uma alimentação desregrada, não cuida do corpo, não cuida da sua saúde, não cuida do seu ser físico, mas cedo ou mais tarde ele pode orar 10 horas por dia, ele vai adoecer. Mas cedo ou mais tarde o corpo vai reclamar. Você imagina, por exemplo, famílias que são alcançadas por infidelidade. Por mais que o perdão venha, mas cedo ou mais tarde alguém vai estar com o coração triste. A angústia chega, o desespero chega, as lágrimas chegam, não tem como escapar. Imagine alguém que tem um relacionamento extraconjugal, ele tem um filho fora do casamento, não tem volta, irmãos. Isso é para a vida toda. Então são coisas e consequências que elas vêm e vêm de uma maneira irreversível. É isso que eu preciso que vocês entendam. A natureza da colheita, ela é determinada pela espécie de semente que eu lanço. É insanidade da nossa parte querermos uma colheita diferente daquela que nós plantamos. É incoerente e é inadequado. Por exemplo, se você fala com alguém que é do campo, pastores, dificilmente você ouvirá dos lábios de alguém que é do campo ele dizer: eu plantei manga e vou esperar caju. Não existe. Porque ele sabe que há uma coerência da natureza. Aquilo que ele plantou, ele colhe. Mas por que é que, quando nós falamos de assuntos espirituais, nós não respeitamos essa lei? Essa é uma lei que Deus determinou. Essa é uma lei que ela não é uma lei à parte de Deus, mas de Deus soberanamente permite que ela aconteça de uma maneira natural. E nós precisamos estar atentos sobre isso. Você é livre para escolher, mas você é escravo das consequências das suas escolhas. Você é livre para escolher as sementes que você vai lançar, mas as escolhas e a colheita, ela virá de uma maneira irremediável. Eu e você precisamos atentar para isso. Ou bom ou mal ela virá, não tem como fugir. E Paulo, ele trabalha esses dois aspectos quando ele diz no verso 8, perceba: aquele que semeia em carne, ele colhe corrupção. Aquele que semeia uma vida desregrada, uma vida que satisfaz os desejos da carne, uma vida que é contrário a Deus, a sua palavra, consequentemente um dia a conta chega e o resultado não será bom. Mas aquele que semeia no Espírito, ele colhe para a vida eterna. Isso é maravilhoso, irmãos, porque nós observamos esses dois aspectos. Quando você colhe, quando você semeia na corrupção, a colheita é danosa, é terrível, é triste. Mas quando você semeia no Espírito, em Espírito, a colheita será louvável. A colheita será maravilhosa. A colheita trará gozo. A colheita trará contentamento. A colheita trará vida, trará virtude. A colheita fará com que você se regozije. Irmãos, isso é que é maravilhoso. Quando você semeia de uma maneira correta, acontece aquilo que diz no Salmo 126. A Bíblia diz que aqueles que levam as preciosas sementes andando e chorando, eles voltam trazendo consigo os seus molhos. Perceba isso. Ainda que seja debaixo de lágrimas, mas se a semeadura é para a glória de Deus, haverá uma colheita sobrenatural da tua parte. Pastor, até hoje a minha colheita não tem sido boa, então mude. Deus coloca diante de você dois caminhos, como Deus disse através de Moisés: eu coloco diante de vocês a vida e a morte, eu coloco diante de vocês o bem e o mal, escolha pois a vida. Entenda isso. Deus nos chama para que possamos ter uma vida e semearmos de acordo com a vontade dele. E se assim o fizermos, irmãos, você vai colher 60 por 1, você vai colher 70 por 1, você vai colher 100 por 1, porque Deus é poderoso. Eu preciso, e você precisa, nós precisamos estar atentos a como nós temos semeado. Agora perceba que coisa interessante, que no verso 6 Paulo diz assim: olha, aquele que é instruído, reparta dos seus bens com aquele que o instrui. Olha o que Paulo está dizendo. Se você, irmãos, é abençoado através da vida de um mestre, através da vida de alguém, você tem aqui na sua igreja um obreiro, um pastor, que semeia na sua vida coisas espirituais. Olha o que Paulo está dizendo:
então você deve semear na vida deles coisas materiais. Isso é natural. Ele está semeando na vida de vocês coisas que têm valores muito maior, coisas que têm peso de eternidade. Nós precisamos, em contrapartida, semear na vida dele também. É assim que a Bíblia nos ensina. É princípio que a palavra de Deus nos diz. E perceba que o próprio Paulo diz: olha, não se engane, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não se engana. Deus não deixa-se ser ludibriado, porque Deus atenta para essa nossa disposição. Irmãos, entendam uma coisa: se você compreender nesta noite o valor de uma semente, isso eu falo em todos os sentidos, a tua vida, a tua história, o curso da tua vida, ela será mudada de maneira completa. Eu me lembro que uma vez Elias chegou na casa da viúva, e Elias disse: me dê um pouco de água. Quando ela deu as costas, Elias disse: me dê um pouco de comida. Ela disse: eu não tenho, eu tenho apenas um pouco de farinha. Eu estou aqui pegando alguns gravetos. Eu vou fazer um pequeno bolo e depois eu vou comer e nós vamos morrer. Elias disse: não, faça primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai se acabar e o azeite da botija não vai faltar. Olha só, aquela mulher semeou na vida de Elias, e na casa dela Deus multiplicou, Deus abriu portas, Deus escancarou as janelas dos céus, e uma colheita grandiosa chegou na vida dela. Levante a tua mão e receba essa palavra em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui para mudar o curso da tua vida, da tua história. Então muda a semente, muda a semeadura, planta em terreno fértil e você verá Deus agir na tua vida. Aleluia. Diga assim comigo: a natureza, bem forte, a natureza da colheita é determinada pela plantação. Eu gosto muito do que diz o John B. Guff, que ele diz o seguinte: um dia a conta chega e as cicatrizes ficam. Irmãos, se nós pensarmos nisso, nós iremos rever onde nós estamos semeando, onde nós estamos lançando as nossas sementes, onde nós estamos colocando as nossas sementes. Então, primeira coisa, os resultados virão, a colheita virá em um aspecto negativo. Isso causa um mal-estar em nós, naturalmente, porque não é fácil lidar, se defrontar com o resultado das nossas ações, não é fácil. Mas, por outro lado, também tem um aspecto de colheita positiva, e isso serve de acalento e de conforto e de estímulo para nós, pastores. Olha que coisa. Por quê? Perceba que Paulo diz ainda no verso 8 e verso 9: porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará o quê? Vida eterna. Aí Paulo diz no verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem. Irmãos, por que às vezes você cansa de fazer o bem? Porque você faz o bem e como retorno, como recompensa, como paga, como salário, você recebe a ingratidão. Sim ou não? Quantas pessoas aqui já foram vítimas de ingratidão? Só eu? Tenho certeza que vocês já foram. Você já estendeu as mãos e a pessoa deu as costas. Você já ajudou e a pessoa lhe traiu. Você já abraçou, recebeu na sua casa e de repente a pessoa saiu falando mal de você. E você pensa: Deus, não vale a pena. E Paulo está dizendo: olha, não nos cansemos de fazer o bem, porque se não nos cansarmos, a seu tempo nós iremos colher. Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? Não tem problema, ainda que através ou por meio de alguém você não receba, Deus não fica devendo nada a ninguém. É isso que Paulo está dizendo. Não canse-se de fazer o bem, não se esgote de fazer o bem, não permita-se perder toda a energia e vigor de fazer o bem. Faça uma vez, faça duas, faça 10, faça 100, faça quantas vezes for necessário.
Porque toda vez que você fizer, entenda, Deus, Ele é o Deus que recompensa. Pastor, o senhor está falando do Deus que dá recompensa? Sim, a própria Bíblia diz que Deus quer que nós creiamos que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam e o temem. Galardoar é presentear, é dar dádiva, é dar recompensa. Deus quer que nós creiamos que Ele é esse Deus. Então entenda, se você semeou na vida de alguém, se você abraçou alguém, se você cuidou de alguém, se você foi instrumento de Deus na vida de alguém, ainda que essa pessoa tenha sido indiferente para com você, tenha lhe traído, tenha lhe dado as costas, tenha agido de maneira indiferente, não tem problema. Deus tem reservado uma colheita grandiosa para você. Deus tem reservado uma colheita grandiosa para a sua vida. Vou dizer isso de novo até você entender. Independente do cenário presente, Deus te trouxe aqui para te dizer: te prepara, porque eu sou Deus que na hora certa, no momento exato, no meu tempo, no Kairos de Deus, eu envio uma grande colheita. Irmãos, eu me lembro de Isaac. A Bíblia diz que Isaac, ele no meio da terra dos filisteus, ele cavava os poços do seu pai, que estavam entulhados. Quando ele cava o poço da água, alguém chega e diz: esse poço é meu. Aí Isaac sai. Aí cava de novo, da água ele chega e diz: esse poço é meu. E Isaac vai para outro. E Isaac, por várias vezes isso acontece, até que chega o momento que Deus abre espaço para Isaac. Deus faz com que haja água para Isaac, a colheita chega. Irmãos, é assim que Deus faz. Ainda que alguém ou alguns ajam dessa maneira, permaneça, continue, não mude quem você é, porque alguns lhe tratam de maneira diferente. Eu costumo dizer lá na igreja o seguinte: muitas vezes nós suicidamos a nossa personalidade para responder à altura de algumas pessoas que agem com indiferença para cada um de nós. E quando você faz, você deixa de ser você e se torna um reflexo daquilo que as pessoas fizeram para você. Por exemplo, a pessoa lhe feriu, você fere. A pessoa lhe machucou, você machuca. A pessoa lhe distratou, você distrata. E eu pergunto: e quem é você? Quem é você? Você é só o reflexo de pessoas amarguradas que vivem ao seu lado. Você é apenas a extensão de ações erradas de pessoas que lhe cercam. Então, ao invés de você fazer da mesma maneira, agir dessa mesma maneira, continua semeando, continua sendo instrumento nas mãos de Deus. Você não anda segundo a carne, você não anda nas obras da carne, você anda no Espírito. Quem te guia é o Espírito, quem te conduz é o Espírito, quem te leva é o Espírito, quem está com a tua vida na palma das mãos é o Espírito Santo de Deus. Levante a tua mão, abre a tua boca e adore a Deus nessa noite, porque o Espírito de Deus te trouxe aqui para te fortalecer, para te encher, para te dar graça. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, mas quando você entende essas verdades, você vive uma vida de semear segundo o Espírito e está se preparando para uma grande colheita da parte de Deus. Amanhã você olhará para trás e dirá: valeu a pena ser fiel, valeu a pena servir a Deus, valeu a pena renunciar, valeu a pena investir, valeu a pena. Oh, meus irmãos, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga isso: não se canse. Diga: não se canse de fazer o bem. Diga assim: porque a seu tempo você colherá. Você crê nisso? Aleluia. Paulo diz no verso de número 10, para concluir: então, enquanto temos tempo. Esse enquanto temos tempo está relacionado à parousia, à volta de Cristo. Paulo está dizendo assim: enquanto Jesus não volta, façamos o bem a todos. Façamos o bem a todos. Perceba que Paulo vai separar duas classes aqui de maneira muito clara, muito precisa. Primeiro, aqueles que são os domésticos da fé. É a nossa prioridade. A prioridade são os domésticos da fé. Qual? Os nossos irmãos. Perceba isso. Semear naturalmente na vida, primeiramente na vida daqueles que fazem parte da mesma família. Mas fomos chamados para fazer o bem a todos. Até aquele vizinho que é complicado, irmãos.
Até aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho são enviadas do inimigo para causar danos mesmo e tristeza. Devemos fazer o bem a todos, indistintamente, sem parcialidade, sem indiferença, enquanto há tempo, enquanto Jesus não volta, enquanto a trombeta não toca, enquanto os céus não se abrem, enquanto nós não chega esse grande dia de termos um encontro com Ele nos ares. Aproveite essa oportunidade para andar no Espírito, para semear do Espírito, para ser instrumento de Deus, de cura, de transformação, de mudança. A sua presença e a sua estadia em alguns ambientes é instrumento de cura nas mãos de Deus. É meio pelo qual Deus quer trazer restauração. Eu não sei se você já entendeu isso, irmãos. Sabe por que às vezes nós trabalhamos em determinados lugares e a pessoa tem todo mundo na empresa para abrir o coração e só abre para você? Você já percebeu isso? Ela tem 10 pessoas, mas chega para você para contar: olha, minha família não está bem, olha, o meu casamento está destruído, eu estou passando por problema aqui, ali, acolá. O que é isso? É Deus te chamando para que você seja um semeador do bem naquele lugar. Alguém quer ter uma semente, alguém que olha e diz: Deus, eu sei que o Senhor está me chamando para ser um instrumento. Então faça, irmãos, por onde fores, por onde tu colocares os teus pés, por onde tu andares, seja instrumento nas mãos de Deus. E entenda que enquanto fizeres isso, Deus está preparando uma grande colheita para você. Deus está preparando algo grandioso para você. Deus está forjando algo grandioso para você. Então, enquanto isso, faça, aproveite as oportunidades. O apóstolo Paulo é alguém que nos ensina muito, porque se você observar, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele está preso. A Bíblia diz assim, Paulo diz: eu já aproveitei a minha prisão para pregar a toda a guarda pretoriana. Todos os soldados que chegavam ali perto dele, pastor Tiago, Paulo aproveitava e dizia: olha, eu conheço Jesus que salva. Eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. Eu estou preso, mas ninguém consegue prender a palavra. E Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz: o que me aconteceu foi bom, para que o evangelho de Deus fosse expandido. Assim temos que ser cada um de nós. Fica de pé com a permissão do pastor. Eu quero orar pela sua vida. Quantos aqui desejam, não só esse ano, mas o ano vindouro, ter uma colheita gloriosa da parte de Deus? Vou perguntar de novo: quantos querem uma grande colheita da parte de Deus? Então entenda, você está saindo daqui com sementes. Você está saindo daqui com o quê? Com o quê? Sementes. As sementes que nós temos não devem ser guardadas, porque se você guarda, ela estraga. Se você guarda, ela sucumbe, ela se acaba. Mas a semente, quando você compartilha, ela multiplica. Esse é o princípio da palavra de Deus. Então, irmãos, pega essa semente e lance onde você chegar, onde surgir oportunidade, onde surgir meios, caminhos, portas. Lance essa semente e se prepare para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Se prepare para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero liberar essa palavra de Deus sobre você. Deus está preparando algo grandioso para você. Basta que você se aproprie dessa verdade. Fecha teus olhos. Aproveita esse momento para falar com teu Deus. Maravilhoso Deus, nós queremos bendizer o teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua presença, pelo teu Espírito. A tua palavra, Deus, é ela que nos assegura de que aquilo que o homem planta, isso ele colherá. Ajude-nos, Senhor, a andarmos no Espírito. Ajude-nos, Senhor, a plantar de acordo com a tua vontade. Eu quero ministrar sobre a vida da tua igreja, Senhor, na autoridade do nome do teu Filho Jesus. Que o Senhor dê graça, que o Senhor fortaleça, que o Senhor sustente. Que os teus filhos, Senhor, comecem a ver e a vislumbrar uma colheita poderosa, uma colheita sobrenatural da tua parte. Que eles comecem a ver a tua mão de Deus agindo e operando nas suas casas, nos seus trabalhos,
nos seus comércios, nas suas empresas, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Eu quero ministrar a tua bênção sobre a vida deles, Senhor. Eu quero ministrar graça, ainda que seja em meio às lágrimas, assim como fez o povo de Israel, que semeou em meio às lágrimas, mas o Senhor proporcionou uma colheita gloriosa. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a vida do teu povo, Senhor. Eu queria que você abrisse seus lábios e por alguns segundos você só adorasse o seu Deus nessa noite. Abre a tua boca, crente, e só adora a Ele nessa noite. Abre os teus lábios e faz barulho de adoração, faz barulho de glória, faz barulho de louvor, faz barulho de quem veio para adorar, faz barulho de quem está olhando para frente e já está se preparando para uma grande colheita. Ainda que você olhe para o cenário hoje, não é bom, mas Deus te trouxe aqui para mudar o curso da tua vida e para dizer para você: se prepare, porque aquilo que eu estou forjando e preparando para você é muito grande. Assim como aconteceu com Isaac, que ele semeou naquela terra e naquele mesmo ano ele colheu 60 por 1. Deus te trouxe aqui para isso, para te dizer: te prepares, porque eu sou o Deus que tenho estado ao teu lado, eu sou o Deus que não tenho te desamparado. Então abre a tua boca para adorar a Deus nessa noite. Abre a boca, abre os teus lábios e glorifica o Deus dos céus. Adore a Ele, 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 adore a Ele. Você tem liberdade para adorar nessa noite. Ela mandai a sorebecanta labás. O Eremandai ouve a sé, Espírito Santo da verdade vai fortalecendo, vai dando graça, vai dando ânimo, vai dando vigor, vai dando alegria, Senhor. Que o Senhor visite o coração daqueles que foram feridos, que o Senhor visite o coração daqueles que tiveram que lidar com a ingratidão, com a indiferença. Ó Deus, em nome de Jesus, fortaleça, dê ânimo. Deus está te fortalecendo, crente. Por isso você não tem tempo para parar, para ficar remoendo, para ficar questionando. Não, continua semeando, continua fazendo a vontade de Deus, continua cumprindo o propósito de Deus e deixa que Deus cuidará de todas as coisas. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. filho, eu vou te honrar. Escuta isso aqui, para a gente encerrar. O pastor estava falando, né? E a mensagem hoje foi nos ensinando a plantar na vida do outro, né? Olhe para o seu irmão e diga: aprenda a plantar na vida do outro. Aleluia. Escuta aqui que a gente vai orar agora encerrando. E quando o pastor Hugo Belo estava falando, eu lembrei, há muitos anos atrás eu estive no Rio de Janeiro. Eu estava lá com o pastor Manuel de Freitas. Ele me levou lá na igreja de Silas Malafaia. E ele me contou um testemunho. Logo quando o pastor Silas tinha recebido aquele campo do saudoso sogro dele, ele disse que Silas ligou para ele, o pastor Manuel de Freitas, e disse: você está precisando de quê, Manuel? Ele disse: rapaz, eu preciso de tanta coisa. Ele disse: faça as contas aí do que você precisa, quanto dá. Ele disse que timidamente fez as contas e disse: 200 mil dá para resolver os problemas. Aí ele disse: mande sua conta. Silas disse: mande sua conta. E ele mandou de oferta para Manuel de Freitas mais de 500 mil reais. E ele ficou sem entender. E ele disse que quando teve a oportunidade de sentar com ele, ele disse que Silas falou para ele que recebeu do pasto do sogro dele a igreja com quase 20 milhões na conta de saldo. E não tinha o que gastar a igreja, quase 20 milhões.
irmãos. E ele disse que Deus disse a ele: plante. Isso aí é só semente. Você tem que entender que quando você planta, a semente ela é multiplicada. Então ele entendeu que 20 milhões era semente. E quando ele pensou nisso, ele disse: pronto, vou construir outra igreja. Deus disse: plantar no seu terreno é muito fácil. Porque plantar no nosso terreno é fácil demais. Agora, plantar no terreno dos outros, aí é ter fé que a colheita vai chegar na sua terra. Foi isso que foi pregado aqui hoje. Você tem que aprender a plantar no outro. Amém? Você entendeu isso? Quem está levando semente para casa? Agora eu quero que você leve semente para casa e não guarde não. Eu quero que você plante. Amém, queridos? Feche seus olhos. Pai, nós queremos glorificar o teu nome pela tua palavra, ó Deus, porque por intermédio da tua palavra nós aprendemos nessa noite. Nós te ouvimos e queremos te pedir, Pai, nessa noite nos ajude, Deus, a andar nesta palavra, a vivermos esta palavra, porque eu tenho certeza que o que o Senhor tem preparado para o teu povo é coisa tão grandiosa que nem mesmo a nossa mente pode imaginar tudo que o Senhor tem para nós. Portanto, Deus nos ensina, nos instrui, Pai, e nos ajuda a viver a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Curva a sua cabeça, estenda a sua mão, receba as bênçãos. O grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouso sobre a vida do povo de Deus, aqui e espalhado em toda a face da terra, agora e para sempre. Todos digam: Deus abençoe a sua vida.